Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, Lula vai depor como investigado. Ele terá de explicar o caso do triplex em Guarujá. Preso há quase 6 meses pela Operação Lava Jato, José Dirceu presta depoimento ao juiz Sérgio Moro. Dilma agora admite que o país está perdendo para o Aedes aegypti e pede mobilização para derrotar o mosquito. Taxistas de São Paulo voltam a atacar motoristas do Uber, desta vez diante de um hotel de luxo. O Ministério Público de São Paulo intimou o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, para depor sobre o triplex no Guarujá. O depoimento está marcado para o próximo dia 17 em São Paulo. É a primeira vez que Lula será ouvido na condição de investigado. Também foram intimados a mulher dele, Marisa Letícia, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, já condenado na Operação Lava Jato a 16 anos de prisão, e o engenheiro da OAS, Igor Pontes. O promotor Cássio Concerino afirma ter indícios de que houve tentativa de esconder a identidade do verdadeiro dono do triplex de número 164A no edifício Solares, em Guarujá. O imóvel de 297 metros quadrados seria do ex-presidente, o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro. Quando foi reeleito em 2006, Lula apresentou na declaração de bens uma cota de um projeto da Bancop, a cooperativa do Sindicato dos Bancários, em construção em Guarujá, no valor de R$ 47 mil. Com problemas financeiros, a cooperativa repassou os imóveis para a OAS. Foi quando Lula, segundo o advogado dele, optou por pedir a devolução do dinheiro investido no projeto, abrindo mão do imóvel. De abril a setembro de 2014, o apartamento passou por uma grande reforma para trocar o acabamento, a piscina e instalar um elevador privativo. A reforma no triplex, contratada pela OAS, foi executada pela Talento Construtora. O diretor dessa empresa, Armando Dagre, declarou ao Ministério Público que não sabia quem era o proprietário, que não teve contato com Lula, mas que, de surpresa, encontrou a ex-primeira-dama. Ele contou que estava no apartamento para a vistoria da obra já pronta quando Marisa Letícia chegou, acompanhada de 3 pessoas, que seriam o filho, Fábio Luiz, um engenheiro da OAS e o dono da empreiteira, Léo Pinheiro. Em depoimento, 2 funcionários do condomínio disseram que Lula esteve no prédio durante a reforma do apartamento. Os imóveis do condomínio Solares são alvo da nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada na quarta-feira. A suspeita é que a OAS usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propinas no esquema de corrupção da Petrobras. O Instituto Lula diz que são infundadas e levianas as suspeitas do Ministério Público de São Paulo e que a verdade vai ficar clara no decorrer das investigações. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, a empreiteira Odebrecht bancou a reforma de um sítio que seria usado pela família do ex-presidente Lula. O sítio está localizado em Atibaia, no interior de São Paulo, e tem 173 mil metros quadrados. O imóvel está registrado em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho de Lula. Segundo Patrícia Fabiana Melo Nunes, ex-dona de um depósito de construção que forneceu material para a reforma e um prestador de serviços, a obra foi tocada por um engenheiro da empreiteira e teve início em outubro de 2010, pouco antes de Lula deixar a presidência. A Odebrecht teria desembolsado aproximadamente R$ 500 mil apenas em materiais. Os pagamentos seriam feitos em dinheiro vivo. A ex-dona da casa de material de construção disse ainda que a obra foi bancada por várias construtoras. No ano passado, a revista Veja informou que o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também pretendia contar em delação premiada que realizou uma reforma no sítio. Tanto a Odebrecht como a OAS são investigadas na Lava Jato. Léo Pinheiro foi condenado a 16 anos de prisão. O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, aguarda o julgamento. O Instituto Lula confirmou que o ex-presidente frequenta em dias de descanso o sítio citado na reportagem.
Disse ainda que, embora pertença à esfera pessoal e privada, este é um fato tornado público pela imprensa já há bastante tempo e que a tentativa de associá-lo a supostos atos ilícitos tem o objetivo mal disfarçado de macular a imagem de Lula. A Odebrecht informou que, após a apuração preliminar, não identificou relação da empresa com a obra. O empresário Jonas Suassuna disse que a área que ele possui no terreno não faz parte do sítio e não tem nenhuma benfeitoria citada na reportagem. O empresário Fernando Bittar não se manifestou. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a intimação ao ex-presidente Lula. Ao convocar Lula para prestar um depoimento sobre a suspeita de que ocultou do seu patrimônio um apartamento triplex no Guarujá, o Ministério Público de São Paulo modificou o status do cardeal do PT. Há 9 dias, numa conversa com jornalistas, Lula dizia que não há no Brasil viva alma mais honesta do que ele. Vangloriava-se de não ser investigado. Passou a ser. É nessa condição de investigado que Lula será ouvido pelo Ministério Público de São Paulo. Lula agora não conversa com jornalistas, conversa com seus advogados. E há muito o que conversar. O apartamento triplex está lá, à beira-mar, no Guarujá, tem 297 metros quadrados, foi reformado por uma empreiteira enrolada na Operação Lava Jato, a OAS. Testemunhas afirmam que Lula e sua mulher, Marisa, inspecionaram a obra. Mas Lula diz que o apartamento não é dele. A promotoria sustenta ter reunido evidências que apontam para o contrário. No momento, o autoelogio e a fábula da perseguição política não resolvem nada. Lula precisa de boas explicações para se contrapor aos achados do Ministério Público. Lula continua convencido de que veio ao mundo como exemplo. Os processos que o assediam, e esse não é o único, dirão de quê? A ficha do PT ainda não caiu. O partido fará aniversário agora, no mês de fevereiro, e incluirá na sua festa uma homenagem a Lula. Noutros tempos, o PT cultuava o grande líder. Agora vai celebrar um suspeito. Se Deus der força e saúde a Lula e aos dirigentes do PT, eles ainda vão provar que Deus não existe. Boa noite. O ex-ministro José Dirceu prestou depoimento hoje em Curitiba na Operação Lava Jato. O depoimento durou 3 horas e foi a primeira vez que Dirceu ficou frente a frente com o juiz Sérgio Moro. Na saída, o advogado Roberto Podival, que representa o ex-ministro, disse que Dirceu reconheceu ter recebido dinheiro do lobista Milton Pascovitch. Dirceu teria admitido que errou e falou que essa quantia foi usada apenas para uma reforma em um apartamento do irmão. Sobre as viagens ao exterior pagas por empresas, Podival disse que o ex-ministro reconheceu ter ido a outros países em busca de contratos para empresas nacionais. No entanto, afirmou que todos os trabalhos foram registrados pela JD Consultoria. Na Lava Jato, José Dirceu é apontado como receptor de pelo menos 11 milhões de reais em propina vinda de corrupção na Petrobras. Mais um caso de ataque de taxistas a motoristas do Uber em São Paulo. Foi nesta madrugada, na saída de um baile de carnaval nos Jardins. A polícia investiga o caso, mas até agora nenhum taxista que participou da confusão foi identificado. A festa de carnaval neste hotel de luxo nos Jardins reuniu celebridades e pessoas da alta sociedade. Na saída, de acordo com testemunhas, um grupo de 15 a 20 taxistas começou a hostilizar motoristas do Uber e atacar qualquer veículo preto que chegasse. Pelo menos 2 carros pretos foram depredados. Houve bate-boca e gritaria. A CET e a Polícia Militar foram acionadas. Durante a confusão, alguns taxistas foram autuados por parar em fila dupla. A Avenida Brigadeiro Luiz Antônio chegou a ficar bloqueada e o incidente só terminou por volta das 3h30 da manhã. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial de Pinheiros, mas ninguém foi detido. Câmeras de segurança do hotel devem ajudar a polícia a identificar os agressores.
O Sintetaxi, um dos sindicatos que representam a categoria, disse que encaminhou à prefeitura um ofício para que fosse feita a fiscalização aqui no local da festa. Como isso não aconteceu, o tumulto teria começado. O curioso é que a confusão acontece um dia após o próprio prefeito Fernando Haddad dizer que os taxistas podem desaparecer pela concorrência predatória se não aceitarem a regulamentação do Uber na cidade. Antes da confusão no hotel, circulou pela internet um vídeo em que o presidente do Sintetaxi aparece fazendo ameaças aos motoristas do Uber. A Uber não vai trabalhar em São Paulo, Haddad. A Uber só vai trabalhar em São Paulo se for no modal táxi. No carro particular nós não vamos permitir. Chega de palhaçada nessa cidade. Agora é cacete, prefeito. Hoje cedo ele mudou a versão. Disse que a categoria não é contra o aplicativo, mas que não concorda com a maneira como o Uber vem sendo regulamentado. Antônio Matias condenou os ataques, mas disse que os ânimos só se exaltaram após a chegada da polícia. Nós tínhamos vários diretores lá apaziguando a violência, mas o despreparo começou pela Polícia Militar. Que a Polícia Militar está desrespeitando a lei 16.279. Que proíbe a Uber. E a própria polícia foi quem provocou toda aquela violência, quando chegou lá e quis bater nos taxistas, que nem tem imagem. E aí causou aquela violência. O Uber disse que repudia qualquer tipo de violência e lamenta profundamente o que chamou de selvageria. Já a prefeitura afirmou que realiza a fiscalização, mantém diálogo com os taxistas e lembrou que acaba de realizar a consulta pública sobre o tema. Segundo a Prefeitura, o episódio de ontem será investigado pela polícia e que, se ficar comprovada a participação de taxistas, o Departamento de Transporte Público tomará as providências cabíveis. E no Rio de Janeiro, ao menos 2 motoristas do Uber também foram atacados por cerca de 20 taxistas e tiveram os carros depredados perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Presidente Dilma Rousseff agora admite que o Brasil está perdendo a luta contra o Aedes aegypti e pede mobilização para derrotar o mosquito. Dilma foi novamente questionada sobre a recente entrevista do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele disse que o país está perdendo feio a batalha contra o mosquito transmissor do Zika, da dengue e da chikungunya. A presidente admitiu que a afirmação é uma constatação da realidade. Há 2 dias, ela tinha discordado do ministro. Enquanto o mosquito reproduzir-se, todos nós estamos perdendo a luta contra o mosquito. Então, nós temos de nos mobilizar para ganhar a luta. Eu não vou dizer que nós estamos ganhando a luta. Se eu dissesse que nós estamos ganhando a luta, nós estaríamos numa fase mais avançada. Agora, nós vamos ganhar a luta, é outra coisa. Nós vamos ganhar essa guerra. Dilma destacou a importância da mobilização de todos para um efetivo combate aos criadouros do mosquito e ressaltou que será organizado um mutirão de limpeza nas repartições públicas federais. O governo federal hoje começa uma faxina dentro de todas as unidades do governo federal. A presidente participou de uma videoconferência com os governadores da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, com o objetivo de discutir ações de combate ao mosquito. E agora à noite, o Palácio do Planalto divulgou uma nota na qual afirma que a presidente Dilma Rousseff ligou para o presidente americano Barack Obama com o objetivo de desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. Até o dia 4 de fevereiro, próxima quinta-feira, os soldados do Exército vão fazer mutirões nos quartéis para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Regimento Raposo Tavares, na Grande São Paulo. Aqui, cerca de 750 membros do Exército seguem uma nova ordem: dar o bom exemplo à população no combate à dengue, limpando a própria casa. Para isso, começou hoje e vai até a próxima quinta-feira o mutirão de limpeza nas instalações do Exército. O 4º Batalhão de Infantaria Leve aqui em Osasco possui mais de 1.300.000 metros quadrados e o trabalho de combate à dengue é constante.
Soldados simularam o dia a dia na identificação e eliminação de focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria de Saúde, neste ano, a cidade de São Paulo pode registrar 250 mil casos de dengue, mais que o dobro dos 100 mil registrados no ano passado. No batalhão, a grama está cortada e não há acúmulo de entulho ou lixo. Mas essa não é a realidade absoluta dos lares da capital. Por isso, o Exército continua com ações de conscientização, inclusive com o Dia Nacional de Esclarecimento, no dia 13 de fevereiro. Nós não estamos livres de uma chuva ou de realmente acontecer um acúmulo indesejável de água. E é nesse sentido que nós fazemos e percorremos constantemente as áreas do quartel como um mutirão. E o perigo do Zika se espalha por mais países da América. Hoje, o Peru confirmou o primeiro caso da doença. De acordo com as autoridades peruanas, um venezuelano que viajou através da Colômbia testou positivo para a doença. O ministro da Saúde peruano, Aníbal Velásquez, afirmou que o país está tomando todas as medidas para combater a doença. E hoje o governo do Panamá confirmou que o país já tem registro de 50 casos de Zika. Desse total, um é de uma grávida. Preocupado com o carnaval e o grande fluxo de turistas nesta época do ano, o Ministério da Saúde panamenho está lançando uma campanha nacional de conscientização e combate ao mosquito Aedes aegypti. São Paulo teve mais um dia típico de verão, com sol, ar abafado e pancadas de chuva. E no fim de semana, quem gosta de calor vai aproveitar. Porque além do tempo quente, o ar seco ganha força principalmente no domingo. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Amanhã o dia começa bastante instável em São Paulo, mas as condições são de melhora ao longo do dia. Pela manhã, o céu fica com muitas nuvens e são esperadas pancadas fracas isoladas de chuva. No extremo oeste do estado, pode até chover forte, mas esse cenário engana, pois com o passar das horas o tempo vai abrindo e o sol brilha forte. Faz calor em todas as áreas. No centro-oeste, máxima amanhã de 33 graus em Araçatuba e de 29 em Presidente Prudente. No centro-norte paulista, máxima de 32 em Ribeirão Preto e também em São Carlos. E vai dar praia, pois o fim de semana será de tempo firme, sem chuva, e a máxima amanhã chega aos 32 graus no litoral. Amanhã aqui na capital, nebulosidade forte pela manhã, mas o tempo melhora e a temperatura sobe, máxima de 30 graus. O domingo será de tempo aberto, sem chuva, máxima de 32. Mas na segunda-feira as instabilidades aumentam à tarde e podem ocorrer pancadas de chuva, máxima também de 32 graus. As chuvas aliviaram a situação nos reservatórios de São Paulo. Segundo a Sabesp, os mananciais tiveram um aumento de 133% no volume de água em 2015, em comparação com 2014. Por outro lado, a empresa deixou de ganhar R$1 bilhão por causa do programa de bônus e fechou o terceiro trimestre de 2015 com prejuízo. Com isso, as regras para ganhar o bônus na conta vão ficar ainda mais rígidas. Muitos paulistanos que economizaram água no ano passado estão preocupados. Eles dizem que é quase impossível conseguir chegar à nova meta estabelecida pela Sabesp. O programa de bônus para quem economizar água funciona desde o dia 1º de fevereiro de 2014. Em abril daquele ano, foi expandido para 31 cidades da Grande São Paulo, dando 30% de desconto na conta dos clientes que reduzissem o consumo em 20%. De lá para cá, a Sabesp deixou de arrecadar R$1 bilhão e 300 mil só no abatimento de bonificação. No terceiro trimestre do ano passado, a companhia teve prejuízo de R$ 580 milhões no faturamento. E agora anuncia que irá mudar as regras do programa de bônus, o que vai dificultar os descontos para muita gente. Neste condomínio, por exemplo, o consumo médio antes da falta d'água era de 3.350 metros cúbicos. Esse foi o valor adotado como base pela Sabesp. Depois disso, os condôminos conseguiram fazer uma economia de cerca de 20%. Passaram a gastar 2.680 metros cúbicos e ganharam o bônus de 30% na hora de pagar a conta. Só que com a nova regra do bônus, este valor base aqui, que era de 3.350 metros cúbicos, teve uma diminuição de 22%. Passou a ser considerado como se fosse 2.613 metros cúbicos.
Ou seja, para conseguir o bônus, os moradores daqui agora vão ter que gastar 2.090 metros cúbicos de água. E para chegar nisso, o síndico já disse que é quase impossível. Mas estamos tentando conscientizar o pessoal que mesmo com a perda do bônus, a redução do consumo dá um valor enorme. E dá mesmo. O conjunto residencial, que fica na Vila Mariana, conseguiu economizar R$ 7 mil só na conta de água entre 2013 e janeiro deste ano. 60% dessa economia, cerca de R$ 4.200, vieram não do bônus, mas da redução do consumo. A melhor parte é que, com esse valor no caixa, o condomínio já decidiu que não vai aumentar a mensalidade neste ano. Sem contar o risco de, se passar, temos que pagar a multa pelos valores adicionais. Este condomínio em Perdizes também não vai conseguir chegar à meta estabelecida pela Sabesp e perderá o bônus. E olha a ironia, logo embaixo do prédio, litros e litros de água que vem de uma mina subterrânea poderiam ser aproveitados para o consumo. A água acaba sendo usada neste aquário e o restante vai para o bueiro. Dói até a alma, né? De ver tanta falta de água e água sendo jogada fora. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo anunciou, enfim, o tal pacote de crédito ontem, uma tentativa de aumentar empréstimos para alguns setores da economia. Vai dar um jeito na crise? Não. Pode ser que ajude a evitar que a crise piore para alguns setores beneficiados. Mas, se nada mais for feito, talvez o pacote não ajude nem a enxugar gelo. O plano foi mais criticado pelo que ele não é do que pelo que ele de fato faz na prática. Como a gente já disse aqui no Jornal da Gazeta, a medida com um efeito mais direto na vida do cidadão comum pode ser o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados. Você poderá pedir um empréstimo dando como espécie de fiança parte do dinheiro que você tem no FGTS. Qual a vantagem? Com uma garantia boa de que você não vai dar calote, o banco pode emprestar mais dinheiro com taxas de juros muito menores. Para quem está enforcado em dívidas horríveis como cartão de crédito e cheque especial, pode ser uma saída. Trocar um débito horrendamente caro, com juros de mais de 400% ao ano, por uma dívida com juros de 30% a 40% ao ano. Mas essa possibilidade ainda precisa ser aprovada no Congresso. Outra medida que pode ter impacto na vida do dia a dia é o possível aumento do crédito para compra de imóveis. Além do mais, para pequenos empresários, o governo pretende facilitar a vida para quem precisa de capital de giro, isto é, aquele dinheiro para bancar o estoque, pagar fornecedor, etc. Para pegar empréstimo, o empresário pequeno precisa de garantias que, em geral, não tem como oferecer, por ter poucos bens, por exemplo. Sem garantias, o empréstimo não sai ou fica muito caro. O governo vai fazer com que o BNDES ofereça garantias para esse empréstimo, isto é, se o negócio é bom, o banco do governo banca as garantias que o pequeno empresário não tem. O empréstimo sai ou sai mais barato, com taxas menores. No mais, a coisa é para a agricultura ou para empresas maiores, para investimentos em infraestrutura, grandes obras, que, no entanto, estão mal paradas porque o governo não consegue fazer os projetos. Ou então para refinanciar a dívida de quem tomou empréstimo no BNDES para comprar máquinas e equipamentos e agora está com dificuldade de pagar. Enfim, o pacote vai refrescar a vida de alguns poucos setores. Pode evitar algumas quebradeiras, mas a crise continua. Boa noite. A seguir começa o Carnaval de Rua em São Paulo. Blocos prometem agitar a capital e a cidade se prepara para receber os foliões. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Por que comprar um estofado qualquer se você pode ter um estofado 100% em couro com a qualidade de sofá e colchões por preço de nota fiscal de fábrica, ou seja, 50% mais barato?
Esplendore, assento encosto fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 199. Diamante, assento transforma-se em shed com encosto articulado, 12 parcelas de R$ 549. América, assento encosto fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 299. 100% em couro, design Sérgio Carvalho, só na Sofá e Colchões. No Todo Seu de hoje. Zé Amanda Vanucci vai mostrar a estreia de um filme bíblico e bater um papo com o elenco. Rony Fon entrevista o ator Carlos Alberto Richelli. Tem os bastidores de uma peça de teatro com Cláudio Hanna. E tem um musical maravilhoso com o cantor João Sabiá. Embrulhado no jornal e não estamos mais de mar. Pode vir que você vai gostar, tô esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Começou hoje a programação de Carnaval de Rua de São Paulo e a Prefeitura preparou uma mega estrutura para receber os foliões em bairros de todas as regiões da cidade. O de hoje, na região da Paulista, já teve ritmo de carnaval. O Bloco da Burocra, assim, com erro de português mesmo, abriu a programação do Carnaval de Rua de São Paulo. A concentração foi na esquina das ruas Matias Aires e Adoc Lobo. O bloco foi criado em 2014 por funcionários públicos do estado. O bloco nasceu da ideia de alguns funcionários públicos que gostam muito de carnaval, de folia e queriam ter um bloco em que a gente pudesse falar sobre a burocracia, falar sobre os problemas, enfim, mas de uma forma divertida, sempre para trazer a folia, esse tema para a folia. Hoje o ponto assina aqui. A região que vai receber o maior número de blocos é a subprefeitura da Sé, são 91, seguida pela área da subprefeitura de Pinheiros, que terá 69 blocos. E da Lapa, com 23 blocos. A novidade é que a folia chega aos extremos de São Paulo. Pela primeira vez, as subprefeituras de Sapopemba e de Guaianazes também terão programação com um bloco em cada área. O Plano Municipal de Apoio ao Carnaval de Rua conta com 8.000 banheiros químicos, mais de 2.000 agentes de limpeza, 1.700 agentes de trânsito, 2.000 guardas civis, além de ambulâncias e postos médicos. O total de gastos é de 10,5 milhões de reais, entre investimentos públicos e patrocínio privado. Na Vila Madalena, bairro que concentra grande número de blocos, haverá ainda controle de acesso após as 16 horas e os blocos terão que encerrar as atividades às 20 horas. No ano passado, a SP Tours realizou a primeira pesquisa sobre o carnaval de rua na cidade. 78% do público é de São Paulo e 42% dessa parcela optou por ficar na cidade só para curtir a programação. Com tantas opções este ano, parece que não vai ser diferente. Eu gosto muito do Carnaval de Rua de São Paulo. O ano passado também foi muito interessante, com muitos blocos, foi muito seguro, inclusive, também. Eu não me senti insegura na cidade. Eu indicaria, está sendo muito divertido aqui. Os blocos são legais porque eles falam de algumas coisas, né? As músicas fazem uma reivindicação e é para brincar e é pacífico. Eu acho que essa é uma forma de manifestar divertida, onde todo mundo se sociabiliza e é legal. Eu tô curtindo. Eu acho que vai valer a pena para quem ficar, tem várias opções. Toda a programação dos blocos que se inscreveram no site da Prefeitura de São Paulo e autorizaram a divulgação de seus cronogramas já está disponível no site carnavalderrua.prefeitura.sp.gov.br. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Nós voltaremos na segunda-feira. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Um ótimo final de semana e até segunda. Quem ama futebol não pode perder o Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.